Muito bom dia a todos. É com muita alegria e ressaca aqui hoje que a gente vai começar uma live maravilhosa, muito especial para mim por diversos motivos. Sejam muito bem-vindos. Teria a presença do meu querido, excelentíssimo Vitor, que eu tenho o privilégio de ser primo, amigo. Vai ser muito legal, acompanha aí com a gente, pessoal. Enquanto isso, no lustre do castelo, preparando aqui os papéis, pegando uma aguinha e vamos que vamos. Essa live vai ter uma surpresa bem legal, bem interessante. E acompanha até o final. Espero que seja bem útil, tá bom? Fala, Mirão. Muito bom dia! Que delícia! Caralho, quanto tempo, hein, meu velho? Cara, nem me fale. Pra quem não sabe, faz anos que a gente não se fala, hein, cara? E não por nada, porque você tá viajando. Você tá onde? Tá no Pará? Não, agora eu tô no Rio Grande do Norte, morando aqui no interior do Rio Rio Grande do Grande do Norte. Norte. Cara, que Mas eu lindo. mudo semana que vem. Já muda semana que vem, melhor ainda, cara. Que legal, que Vou sair, legal. vou sair vou sair do interior e vou pra praia, velho. Vou morar à beira da praia agora, finalmente. Nossa, que coisa mais linda, cara. Que delícia, hein? Que Ô, quando delícia. tiver um tempo, vem visitar nós aqui, cara. Tem um quarto extra aqui, passa uns dias com nós aqui no Rio Grande do Norte. Nossa, com toda certeza do mundo, meu. Vou pra aí nem que for de bike. Nem me fala. Que saudade que eu lá, hein, Birão? Que saudade. É, nem me fale. Cara, queria começar. Eu deixo gravado essas lives e depois vou ter o privilégio de postar tanto no meu canal quanto em um canal novo que eu tô fazendo aí, que é uma surpresa que logo mais eu falo. Eu quero conduzir hoje como se fosse um Gabriel Bernardes ou encontro. Por mim, eu ficava aqui perguntando e falando de muitas coisas maravilhosas. Então, vou tentar trazer. Eu realmente não conheço a Ayurveda. Então, eu queria que você ficasse à vontade aí, Vi. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um privilégio, é uma alegria. Tô muito feliz de Eu te que ver aqui nesse quadradinho. Faz muito tempo que a gente não se fala direito. Então, Faz anos, quando eu te vi na live também fiquei felizão de te ver na live. Agora a gente tá se vendo, né? é, Trocando uma informação aí na live. é verdade. Show, Bem, Vi. falar um pouquinho da Ayurveda, né, cara? Antes eu queria, Falar um pouquinho da Ayurveda desculpa te aí. interromper, que você se apresentasse um pouco em relação ao que, como você quiser. Bem, vamos lá. Eu sou o Vitor, tenho 31 anos. Eu sou Opa, formado em análise de sistemas. meu primo Fabiano Sou Passi. formado, ó, formado em análise de sistemas. Depois formei em marketing. E aí, tudo isso trabalhando muito como programador nessa área de análise de sistemas. Enjoei disso, fui morar no monastério. Passei 2 anos estudando no monastério aí, bastante sobre a filosofia dos Vedas, bastante sobre a filosofia védica, bastante sobre a Ayurveda, bastante sobre psicologia do yoga. Saí do monastério, voltei para o mundo normal, comecei a aprofundar nesses estudos junto com uma terapia, né? Junto com uma terapeuta, estudei bastante essa ciência da Ayurveda, do yoga. Aí saí para o mundo viajar quando eu decidi virar terapeuta e aí comecei a atender com essas todas as filosofias que eu estudei. Aí me formei junto com o Tiago Namastê, que é um professor. Estudei bastante com ele e me senti à vontade de atender e passei a atender a Ayurveda. Então já faz uns 6 anos que eu tenho Ayurveda, que eu estudo e pratico, mas como terapeuta faz pouco tempo, faz alguns meses que eu estou atendendo profissionalmente. Antes atendia amigo, atendia gente próxima, ajudava a curar a doença dos outros e percebi que dava para virar uma profissão, que já estava experiente o suficiente. Cara, que trajetória linda, Vi, que legal. Como entra na nossa vida de uma forma que muitas vezes a gente não espera, né? Cara, que lindo. Absolutamente. E conhecer a Ayurveda através da espiritualidade, né? Através de morar no monastério, das ciências indianas, lá se conversa muito sobre isso, se fala muito sobre isso, começa a se estudar, se aprofundar e perceber que é real, né?
Essa é a coisa bonita da Ayurveda. Ela é uma ciência que, se você não é prática, tá errado, entendeu? Ela não é simplesmente uma ciência que todo o corpo é igual, se funciona para um, tem que funcionar para você, se não funcionar, você tá fazendo errado. Se não funciona para você, tudo bem. A gente acha uma segunda forma de chegar nisso no seu corpo. Cara, que legal. Porque a experiência vale mais do que a ciência, né? Se eu falo para a pessoa comer abacate e isso não funciona para ela, porque ela precisava comer, então tá errado o abacate para ela. O terapeuta errou, e não a pessoa tá com o corpo errado, com o metabolismo torto, ou tem que tomar um remédio para se adequar a padrões, né? Então a Ayurveda se adequa ao estilo de vida, à pessoa que está sendo atendida, né? É uma visão mais orgânica de medicina do que a medicina de todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo metabolismo, todo mundo tomar uma pílula e comer 100 gramas de proteína vai ficar tudo bem, né? Então aqui a Ayurveda passa mais no qual que é a proteína que o seu corpo digere. E a partir disso que a gente vai começar a conversar de nutrição, de alimentação, de rotina. Que horário que você funciona melhor, né? Quando o sol... Qual que é a sua relação do seu corpo com o sol? Então é muito mais orgânica do que simplesmente proteína, carboidrato, vitamina, pílulas. É muito mais orgânico. Por isso que para mim é a maior maravilha, né? Uhum. Da Ayurveda. Cara, que lindo, que lindo. E é uma realidade, né? Cada ser é único. Ah, isso aqui é bom pro estômago, Cada ser é mas pro único. outro pode não ser, pro outro pode ser bom outra coisa. Isso. Muito legal, respeitar a singularidade de cada um, né? De cada metabolismo, né? Daí a Ayurveda, ela começa com uma visão bem espiritualista, né? Que só existem duas coisas no universo: a consciência e a substância. E a consciência, pura consciência, a substância, ela não tem inteligência. A substância é só substância. Ela passa a ter inteligência quando a consciência passa a agir sobre a substância. E aí que é criado tudo no mundo material, né? Tudo no mundo material, então, é uma consciência por trás de uma substância. Então, a substância não tem inteligência própria. A substância só tem inteligência quando tem uma consciência por trás. Então, nosso corpo, sem nossa consciência, é corpo morto. E aí, a partir como a Ayurveda é o ramo da parte védica, onde fala de medicina, então se estuda muito a substância e muito menos a consciência. Se estuda mais como que a substância interfere na consciência, ou na busca da consciência. E daí você olha para o yoga, é muito mais de como que a consciência se tornou substância. Então, como o irmão mais novo do yoga, a Ayurveda, no sentido médico, né? Enquanto o yoga fala de filosofia, de transcendência, quase que uma religião, a Ayurveda vem falar, beleza, para você alcançar essa religião, como você fica saudável? Se você quiser praticar de forma pesada, como que seu corpo não vai reclamar, não vai sentir dor, não vai sentir cansaço? Como extrair mais energia desse corpo para você ter mais tempo de fazer o que você precisa, pensar na coisa mais prática, né? Então, dessa consciência agindo com a substância, gera o Shakti. Shakti tem uma tradução algo como potência, né? Então, a Ayurveda vê o ser humano, ou a vida em si, né? Não só o humano como um tigre ou uma árvore, como uma potência. Porque ela pode ser tudo, né? Porque se a consciência muda, o corpo muda. E se o corpo muda, a consciência também muda. Então, é uma retroalimentação dessa relação, né? E disso, daí começa o estudo da parte medicinal mesmo, a gente vai falar de nutrição um pouco, né? Tô falando bastante de filosofia. Mas bem-vindo filosofia, pode ficar à vontade, muita filosofia, muita nutrição, pode falar de tudo. Perfeito, e daí essas substâncias começam a ser estudadas muito profundamente, né? Daí se chega ao ponto que tem 5 substâncias ao todo no mundo, que se torna a matéria, então... É que as palavras é muito ruim traduzir, né? Mas essa substância, como se fosse única, se tornam 5. Ela é dividida em 5 partes, né? A primeira delas é o Akash, ou o espaço, ou o céu, ou o éter. É muito difícil traduzir também. Mas essa é muito sutil, é quase imperceptível. Mas dessa substância fica um pouco mais densa e se torna ar, ou vento. E aí tem um pouquinho mais de menos sutileza, fica um pouquinho mais grosseiro, mais perceptível. Esse vento se move e gera atrito, e que gera calor, que gera fogo, que é o terceiro elemento. Esse fogo para de se mexer e se transforma em água, se densifica em água, essa água se densifica em terra. Então são 5 elementos previstos pela Ayurveda. E esses 5 elementos formam tudo que está no mundo material. Todos os corpos, todos os seres são esses 5 elementos em interação, né? Em modificação. E com esses 5 elementos a gente consegue identificar padrão mental, padrão de corpo, padrão de comportamento e identificar desequilíbrio desses elementos no corpo. E a partir do desequilíbrio vem o tratamento, né? Então, quem começa a procurar Ayurveda, a primeira coisa que vai achar é qual é o seu dosha.
Essa é a primeira coisa que você vai encontrar, porque... Mas é uma entrada estranha pela Ayurveda, porque dosha significa desequilíbrio. Então eu já estou partindo do ponto onde eu começo desequilibrado, né? Porque no final das contas está todo mundo desequilibrado. Todo mundo que não cuida do corpo, não cuida da mente, está em desequilíbrio mesmo. No mundo moderno de hoje, onde tem um super acesso à informação, super bombardeio de excitação visual, excitação mental aí, tá todo mundo meio desequilibrado, com um ar desequilibrado, com muito... A gente diz que tá com muito ar, né? Desequilíbrio de vata, que é o primeiro dos doshas. E aí dessas matérias, dessas 5 matérias, saem 3 doshas, que são 3 padrões de corpo. Todo mundo tem todos os 5 elementos no corpo, mas algumas coisas têm mais de um e menos de outro. E os 3 doshas são vata, pitta e kapha. Isso não tem tradução, não tem como porque são nomes. Então o vata é associado muito ao ar, muito associado ao éter, então é o mais sutil deles. É muito fácil perceber porque a pessoa que tem o dosha vata em proeminência tem sempre um corpo longilíneo, magro, fino, tem pouca massa, né? Pouca matéria, pouco tecido no corpo. Não tem um osso tão grande, não tem tanta oleosidade, né? É um corpo muito mais frágil, sutil. É o dosha que tem mais doença associada, mas ao mesmo tempo é o dosha que mais tem sensibilidade. Porque ele tem menos matéria, ele é mais sutil. Então é muito mais fácil uma meditação, muito mais fácil uma percepção de energia sutil, de perceber um yoga, quando você faz uma asana, essa energia da asana fluindo pelo corpo. Mas ao mesmo tempo esse equilíbrio, né? Essa sutileza traz muita fragilidade material, né? Uhum. E aí vem pro segundo dosha, que é o fogo e água, que é o dosha da dualidade, né? O dosha da energia. Normalmente quem tem esse dosha tem um ombro muito grande, até maior do que a cintura, assim, tem uma estrutura forte, não tem tecido, mas tem músculo. É a pessoa que mesmo quem faz exercício consegue perceber o músculo dela, assim. Tem muita energia. Se a pessoa não acorda de manhã e corre, essa pessoa vai ficar estressada, com certeza. E muito associado a esse calor, né, ao fogo, um temperamento muito explosivo, muita energia, muito pragmático, movido a resultado. Essa é a característica mental do Pitta, né? Tem muita circulação muito grande, então é muito vermelho, assim, você percebe a circulação da pessoa. Você percebe que tem muito calor, né? Muita doença associada à pele, muita sensibilidade ao calor. Aí vem o terceiro dosha, que é o menos sutil de todos, que é o kapha, que é o que tem menos doença associada, mas ao mesmo tempo tem mais tecido, tem mais constituição. Você vê um corpo kapha que é um corpo muito bem constituído. É osso grande, é um cabelo oleoso e cheio, é uma pele oleosa que não precisa de creme. Essa pessoa já praticamente não tem doença associada a ele. É mais doença emocional. Como tem muita água, e a água ligada à emoção, então tem muita doença emocional associada, mas muito pouca doença física, né? Enquanto o Vata tem muita doença física e pouco emocional, a outra ponta tem muita doença emocional e pouco física. E aí, tudo isso, falar mais do dosha, né? Aí tem uma pele oleosa, tem um temperamento mais emocional, mais doce, né? Tá associado ao sabor doce, tá associado à letargia, meio que em desequilíbrio, à preguiça, à falta de vontade. Tem um corpo muito pesado. É muito difícil para um kapha se mexer, muito mais do que para um vata. Enquanto o vata voa, que tem pouco peso, o pitta tem muita energia, então se move fácil, mas o kapha tem pouca energia e muito peso. Então é muito mais difícil se mexer. Então, e aí esses 3 doshas é a base para entender os desequilíbrios e trazer a cura, né? E todo mundo está associado a um dosha primário, um dosha secundário e o dosha terciário. Todo mundo tem os 3 no corpo, né? E mesmo quem tem um vata proeminente como primário, ele pode desequilibrar o kapha, se for o terciário. Não tem muita associação de eu só desequilibro o meu máximo. É mais fácil desequilibrar o seu dosha proeminente, mas consegue desequilibrar todos, né? Eu sempre falo que no mundo atual de hoje, nesse mundo moderno, onde tem excesso de informação, todo mundo tem o vata desequilibrado, todo mundo tem esse dinamismo, essa velocidade desequilibrada, porque tem notificação, notícia, um presidente que faz uma coisa, depois faz outra, e aí um ministro que vem, tem um ministro que sai, e aí mais notificação vindo, é mais informação, aí pandemia, aí máscara e álcool gel. Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou lidar com tudo isso? Todo mundo, então, tem um pouco de vata desequilibrado aí, porque é muito difícil seguir uma rotina, seguir um padrão de vida, porque tá tudo muito rápido. Então sempre tem que cuidar disso aí. E como o dosha que o vata tem mais doença associada, é um mundo que tem muito mais tendência a ficar doente, né?
E disso tudo vem a... Beleza, falei todas as porcarias dos doshas, todos os desequilíbrios, mas tudo isso é equilibrável e é muito orgânico, né? Você perceber o seu corpo, né? Daí vem os 3 pilares da saúde do Ayurveda. O primeiro pilar deles é a nutrição, ou ingestão, né? A gente se nutre não só por comida, a gente se nutre por o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente ouve. E uma nutrição dessa, assim, uma nutrição não significa comer muito, não significa comer o que é saudável, porque nem tudo que é saudável te faz bem. A Ayurveda é muito bonita nisso, porque nem tudo que é saudável te faz bem. E nem tudo que é saudável te faz bem sempre. Te faz bem no inverno, te faz bem no verão. Ou te faz bem de manhã ou de noite. Por exemplo, para um café é muito bom comer feijão. É uma comida muito boa, muito rica para o café, porque tem muita proteína, no sentido aí, se você olhar na medida de hoje, né? Mas é uma coisa muito, muito rica para o café, muito nutritiva para um café. Só que comer feijão de noite não é nutritivo, é ruim. O processo metabólico vai ficar ruim comer para um café feijão à noite. Já para um pita, ele pode comer feijão qualquer hora. Porque eles têm metabolismos diferentes, formas diferentes de mudar o alimento. Então, essa forma de nutrir, assim, essa nutrição, vem muito de acordo com a estação do ano, com o horário, com a forma que você está pensando. Então, basicamente, o primeiro pilar da nutrição é a digestão. Então, você tem que ter uma boa digestão, uma digestão suficiente para digerir as coisas, para transformar o feijão em Gabriel. E o que não virar Gabriel, virar excreta. Porque se tem uma digestão ruim, vai virar um pouco Gabriel, um pouco excreta e um pouco toxina. E essa toxina que a gente chama de AMA, né, que é biotoxina, que é os resíduos metabólicos, que é o que não virou nem Gabriel e nem excreta, fica dentro de você. Isso tem que ser eliminado de alguma forma, né? Daí vem os processos de limpeza, vem os processos de chamado panchakarma, que é a limpeza mesmo das toxinas do corpo. Mas aí já é bem mais profundo, né? Não vamos entrar muito nos processos de desintoxicação, porque também é bem de acordo com cada dosha. E aí, o primeiro pilar dessa é a nutrição. Então, entender que a digestão é o principal. Você conseguir se nutrir e conseguir digerir tudo. Tanto emoção, comida, o que você vê, o que você ouve. Por exemplo, para a Ayurveda, assistir um UFC, uma luta de 2 pessoas, é muito agressivo. Você vai precisar gastar muita digestão para digerir isso sem virar toxina. Porque é uma forma de estar se nutrindo de uma violência, assim, de 2 corpos. Por mais que seja normal, você fala, não, é só um esporte, ainda assim é uma visão agressiva de 2 pessoas se batendo. Então você vai ter que digerir isso de alguma forma. Então, em vez de você gastar sua digestão com alguma coisa que você pode escolher, você pode simplesmente escolher ver alguma coisa bonita, alguma coisa que te nutre, para deixar essa digestão para uma coisa que você precisa, como uma comida, como uma emoção que você vai passar no trabalho ou na vida emocional. Então, essa parte de nutrição é muito importante para a Ayurveda. Porque é o primeiro pilar, né? Então, a partir que você tem uma boa digestão, vem o segundo pilar, que é o pilar das excretas, né? Da eliminação de resíduos. Então, se você, beleza, tô com uma digestão boa, só que eu tô com prisão de ventre, não tô urino pouco ou muito amarelo, ou meu suor sai ruim. Então, essa é a primeira forma de enxergar a sua digestão, é através das excretas. Porque se você não tem uma boa excreta, você tem uma intoxicação aí. Ok, digeri bem, mas fiquei com 3 dias essa comida no meu intestino, você está se intoxicando. Então, o segundo pilar é como se livrar dos resíduos metabólicos de forma perfeita. Como ter um bom cocô, como ter uma boa urina, como ter um bom suor. E no caso das mulheres, como ter uma boa menstruação, né? Porque tudo que sai do corpo são resíduos metabólicos aí que tem que ir embora. Esse segundo pilar é um pilar também muito importante. É pilar mesmo. Sem um deles, tudo cai. Se você tem uma digestão boa, mas não tem uma excreta boa, não vai dar certo. Porque alguma hora essa excreta vai influenciar a sua digestão, que vai trazer doença. E o terceiro pilar é o nidra, é o sono, o descanso, né? Não só o descanso no sentido de dormir, mas também uma meditação, também um relaxamento, tirar 15 minutos do dia para não fazer nada, nem ler, nem ouvir música. Você vai deitar e deixar o corpo descansar, todos os sentidos descansarem, né? Esse é o terceiro pilar. Porque sem ele também, os outros 2 não ficam em pé. Porque não se comer bem, ter uma boa excreta e dormir pouco, estressado, dormir com muita coisa na mente, né? Muita coisa te perturbando aí, não vai dar certo. Esse descanso uma hora vai cobrar o preço, vai acabar com a sua digestão, vai acabar com a sua excreta. Então, um sempre influencia o outro. Porque uma digestão ruim não deixa você ter uma boa excreta.
Uma excreta ruim não deixa você ter uma boa digestão, e um sono ruim não deixa você ter nenhum dos dois também. Então são esses 3 pilares que a gente olha. E a partir disso começa a ter a parte de rotina saudável, né? Essa não é nem a parte medicinal de cura de doença. É uma parte de evitar doença. Como ter uma rotina que não te traz doença. E como ter uma rotina que evita e até cura doenças mais leves, né? A gente não está falando de cura aqui de coisa mais pesada, de, sei lá, autoimune, de lúpus, essas coisas. Daí tem os processos de cura dessas doenças. Mas esse é o processo da Ayurveda de rotina diária para ter uma boa saúde. Então, a Ayurveda vai te ensinar muito a olhar para o seu corpo, né? Entender como está tudo relacionado. Como a emoção está relacionada à digestão. Tem um professor que eu gosto muito que ele fala assim, imagina que você está com uma fome, 8. Aí essa fome vai crescendo, fica 9, aí chega a 10, o máximo de fome que você tem. Aí você fala, nossa, veio o prato de comida e fala, eu vou comer esse prato agora, eu vou comer. Aí seu celular toca. E você sabe que você tem uma pessoa, amigo seu, no hospital. Aí a notícia é, seu amigo faleceu. Só fome 10 vai para uma fome 0. Porque a emoção está muito associada à digestão. Então, nesse momento, nenhum cardápio, nenhuma proteína vai te fazer bem. Você está com a digestão, você acabou com a digestão. Seu fogo digestivo está lá embaixo. Comer agora, necessariamente vira toxina. Porque se você não tem fome, você não tem que comer. Não tem que seguir uma regra. Você tem que comer quando o seu corpo pede comida. Quando o seu corpo está com acne, está com uma digestão muito acesa. Senão isso vai virar toxina, vai ser mal digerido. Então, a Ayurveda faz você olhar para si e falar, nossa, eu tô com quanto de fome nesse momento? Eu preciso realmente comer? Essa é a hora de comer? Se eu vou dormir daqui 2 horas, eu vou comer agora para deixar meu corpo trabalhando enquanto dorme? Então você começa a olhar para si e começar a identificar o seu corpo, né? Como que tá a minha excreta? Como que tá o meu suor? Como que tá a minha urina? Você começa a olhar para dentro, né? Então é uma ciência que não é como uma nutrição no sentido de que eu vou te dar vai ter uma receitinha, café da manhã, 2 fatias de pão com manteiga e mel. O que eu vou falar é, o bom para você comer de manhã é isso, mas depende da sua fome, depende do seu estilo, o que você está fazendo, né? Que horas que você acorda, que horas que você dorme, tudo isso é muito difícil dar um padrão de receita, né? A receita vai ser essa. Isso aqui é bom para você, porque eu não sei qual vai ser seu momento. Se eu fizer uma receita de 1 mês de plano de alimentar, eu não sei como você vai dar daqui 1 mês, se você vai viajar, se seu trabalho vai estar bom ou vai estar estressante. Tudo isso influencia como você metaboliza as coisas, né? E aí é uma ciência, então, muito profunda de olhar para si, de olhar para o corpo, de entender o corpo, em que momento que está meu corpo agora. O que é bom? E é muito incrível, né? Porque se você olhar a nossa nutrição tradicional, vai falar proteína, onde o presunto é proteína e o brócolis é proteína. Para a nossa nutrição normal é igual. São 35 gramas de proteína. Mas se você olhar para pensar, não é nada igual as duas comidas. Uma comida é fria, uma comida é antiga, que ela está lá super processada no supermercado, esfriada faz 1 mês. Uma comida tem uma textura, uma comida já está pré-cozida. Enquanto outra comida, um brócolis, ele está fresco, ele não dura mais do que 1 semana, ele não é pesado, ele não é frio, ele é fibroso. Então ambos são proteínas, mas eu vou digerir igual isso? Meu corpo vai reconhecer isso como igual ou não? Então se você olhar um processo muito bioquímico do corpo, para mim nunca fez sentido, nunca entendi esse processo bioquímico, né? O Ruguet, que é um professor de yoga, sempre fala, a impressão que dá se você estuda medicina tradicional é que seu fígado secreta bilis e seu cérebro secreta você, como se você fosse um produto da bioquímica do cérebro. Mas é o contrário, a bioquímica do cérebro reage de acordo com a minha emoção. Meu fígado produz bilis de acordo com o que eu preciso e o que eu sinto, que o meu corpo tá. Então a gente inverte essa visão de que a bioquímica gera o corpo, mas não, o corpo modifica a bioquímica. Então a consciência vem antes da matéria, como eu disse no começo, né? Então como você consegue olhar isso de, ok, a consciência modifica a matéria, então como que esse alimento interage com a minha consciência? Então se eu como pimenta, como eu me sinto? É natural que se comer pimenta você fica mais agitado, você fica apimentado, isso reage no seu corpo como reação química. Então vem você começa a entender que os alimentos modificam você. E você modifica a forma que os alimentos modificam você. Então é uma retroalimentação muito bonita, muito delicada, né?
Lindo, Vi. Manda mais, que tô preparando aqui, tô deixando para fazer as perguntas. Vai soltando aí no seu tempo. Perfeito. Daí a gente começa um estudo muito compreensivo de. Aí começa. Esse é o corpo muito grosseiro, né? É o chamado Ama Coxa, que é o corpo de resíduos que você come. Aí a gente começa a ver, ok, e os outros corpos? E o corpo da respiração, e o corpo emocional, e o corpo da inteligência, e o corpo do falso ego, e a alma, e a consciência, como que isso funciona? Como que isso está relacionado? Aí você fala, ok, como que a respiração está associada à digestão? Aí você começa um estudo muito profundo sobre como respirar antes e depois de comer. Porque como isso afeta uma mudança celular? Porque a nossa respiração afeta nossas mitocôndrias, afeta como as células se reproduzem, como respiram. Porque a nossa respiração é a respiração da célula, né? Então você começa a ver, estudar sobre prana, né? Prana que é a energia vital, que é um dos corpos, é o corpo prânico, é o corpo de energia vital. Porque se o prana é basicamente, se você pensar na coisa bíblica, a gente é feito de barro, e aí vem um sopro divino. Esse sopro é o prana, é a energia vital que faz esse corpo funcionar, né? É a interação da consciência com a matéria. Aí você, ok, como que eu adquiro prana, então? Se o prana tá essa respiração, ok, eu adquiro prana respirando. Mas como mais eu adquiro prana? Ah, eu adquiro prana pelas mãos. Ok, mas qual que é a forma maior de adquirir prana? É pelo intestino grosso. Então essa energia Nossa. Então você percebe que a digestão não acontece somente no estômago. Essa digestão acontece em todo o processo, desde a língua até a excreta digestão. Então, por todo esse processo, eu tenho que manter minha mente saudável. Eu tenho que manter uma respiração saudável. Eu tenho que manter um ritmo saudável. Eu não posso atrapalhar minha digestão tomando um sorvete ou uma água gelada, porque isso, por todo o processo. Então, se eu quero tomar sorvete, eu vou comer 3 horas sorvete, porque eu não quero atrapalhar minha digestão. Se você come sem fome, por exemplo, imagina se seu corpo está lá digerindo sua feijoada lá, no meio do processo. Aí você come alguma coisa nova, ele fala, eita, que eu faço? Eu termino de digerir a feijoada ou começo a digerir sorvete? Porque são dois processos separados. O que eu faço agora? Então, se você faz isso, necessariamente, absolutamente, um dos dois vai virar resíduo metabólico, um dos dois vai virar toxina no seu corpo. Porque são duas coisas diferentes, com duas texturas diferentes, em dois momentos diferentes. Algum dos dois vai virar toxina, porque ele não consegue lidar com dois processos em um estômago só. Então, a partir desse momento, você não consegue mais adquirir prana, porque você bagunçou todo o processo. Quando você estava lá esperando para receber prana, chegou, vou começar de novo. E aí essa aquisição de prana acabou. Então, como você absorve prana pelo intestino grosso, então é muito importante que o alimento tenha prana. O que é o alimento que tem prana? É um alimento fresco. É um alimento quase vivo, um alimento que não foi cozido há 3 meses atrás, que não está na sua geladeira há uma semana no Tupperware. É um alimento fresco, né? Para Ayurveda, tudo que você cozinha e você não come no mesmo dia, ou você dá para alguém, algum morador de rua que precisa, ou para algum cachorro, pra alguma coisa, mas você não vai comer isso. Porque isso já não tem prana, isso já não vai. Isso pode até te nutrir em algum nível muito grosseiro, mas no nível sutil, isso vai acabar com a sua energia. Então, se você começa a pensar muito em como eu adquiro prana, você começa a pensar que, nossa, como esse prana funciona no meu corpo? Como que isso me dá energia? E se você começa a fazer testes, você começa, nossa, verdade, realmente, isso não tem mais energia, isso me tira energia. Isso acaba com a minha energia, isso não me deixa mais com mais vitalidade, isso acaba com a minha vitalidade. Se você pensar em matematicamente, se eu como algo que vai me dar 10 de energia, eu gasto 8 de energia, só vai me sobrar 2. Mas se eu como algo que vai me dar 100 de energia e gasto 8, eu vou ter 92. O que faz mais sentido eu comer, então? Então, o que é saúde no final? O que é mais barato eu comer? Eu comer uma coisa fresca, que vai durar pouco, ou eu comer uma coisa congelada que eu cozinho uma vez na semana inteira, congelei? Só que isso vai me dar energia, isso vai me tirar energia, vai me fazer ter que comer mais para me sentir satisfeito, vai me fazer eu ter que usar remédio, usar processo de desintoxicação metabólica. Então isso, ao longo prazo, não faz sentido assim para a Ayurveda, porque a Ayurveda é a ciência da longevidade. É como usar essa máquina que é o corpo, super complexa, da melhor forma, né? É muito louco quando a gente fala da parte de espiritual, né? Qual que é a função do corpo
na prática espiritual. Porque imagina que você vai sentar para, não sei, meditar, ou rezar, ou fazer yoga, ou qualquer coisa que você acha que é ou estudar filosofia, não importa. O que é a única coisa que o corpo pode fazer? Por exemplo, se você está com uma dor nas costas, quando você sentar para meditar, o que você vai pensar? Nossa, que dor nas costas. Você está com uma queimação no estômago, aquele cômodo pesado de quem acabou de comer uma feijuca e um sorvete. O que você vai pensar? Nossa, que estômago ruim. Tá ruim de respirar, né? Então, a melhor coisa que o corpo pode fazer para sua vida é ele estar saudável e não reclamar de nada. Se seu corpo está em silêncio, se seu corpo está falando assim, não, para mim tá tudo bem, estou digerindo bem, não estou com nenhuma dor, não estou com nada, então você consegue fazer qualquer coisa sem tirar sua atenção do que você está fazendo. Então você consegue meditar, rezar, estudar filosofia, ou qualquer coisa que você queira fazer, trabalhar melhor. Porque você não está trabalhando e fala, nossa, mas que dorzinha aqui, não é ruim. Então, aí a gente sempre associa a Ayurveda com um pouco de yoga, porque o yoga é a arte de deixar o corpo saudável, no sentido aí de muscular, né? Porque a Ayurveda trata num sentido mais nutritivo, de doença, e o yoga vai tratar muito mais no sentido de força, flexibilidade, falta de dores na junta, né? Então, se juntar os dois, aí fica um remédio perfeito para uma vida saudável, uma vida sem doença, né? Uma vida muito plena. E aí tem a terceira forma de pensar na ciência védica, porque tá tudo como eu falo que o Ayurveda é o filho mais é o irmão mais novo do yoga. Mas tem outro irmão que é o Jyoti, que é a astrologia védica, né? Que a astrologia aí é muito mais transcendente a coisa, que ela está buscando de como que os karmas estão afetando sua vida, como vão afetar a sua vida e como afetaram a sua vida. Então o Jyoti te olha num sentido mais uma vida eterna, uma vida como um contínuo que acontece em vários corpos. E aí o Jyoti vai falar, beleza, você está praticando yoga para entender quem é você? Você está praticando Ayurveda para entender como essa máquina, esse corpo funciona? E aí o Jyoti fala assim, ok, quem é você e qual é o seu caminho? Que karma que você vai pagar? Por que que você tem essa tendência maluca de comer chocolate, de comer muito açúcar? Da onde vem ela? Qual planeta ou qual função cerebral ali, pensar no planeta como internamente, qual característica do eu em que tá acontecendo para você ter essas tendências, né? Para você ter para você ter esse karma aí para pagar, né? Então o Jyoti vem para te entender como uma alma espiritual eterna e transcendental que está dentro de um círculo do samsara de nascimentos e mortes, mas que uma hora vai sair, né? Então a Ayurveda é muito difícil desassociar ela a uma espiritualidade. Você consegue olhar ela só como medicina, só como deixar o corpo saudável, mas para uma versão completa dela, você tem que olhar ela como um contínuo de uma alma transcendental, né? Por mais que você não... Porque uma parte da Ayurveda também vai falar de canto de mantras, de entoação de vibração. Porque para Ayurveda, mais uma vez, tudo é vibração, então. Essa substância é uma vibração da consciência. E tudo tem sua vibração. Se você bate numa cadeira, ou numa mesa, faz toque. Se você bate num sino, faz blém. E se você bate no universo, que som que faz? Ok, esse meu desequilíbrio aqui, qual vibração faz esse meu desequilíbrio de uma forma mais sutil ser atenuado? Então o famoso mantra Om segundo os Vedas, é o som que se você batesse no universo, ele faria Om, como um Ah, sino. olha só, não sabia disso também. Muito louco, né? Aí vem a parte do sânscrito, que é mais profunda ainda, né? O sânscrito é uma língua, mas ele é mais perto de uma partitura do que de uma língua como a nossa. Porque cada sílaba ali, as 21 sílabas são 21 sons, 21 vibrações. Então, o sânscrito vem muito mais através da vibração, muito mais através de que vibração que significa o quê, do que um significado, né? O outro mantra famoso, Om Shanti. Por que Shanti tem que falar Shanti e não Shanti? Porque Shanti, segundo o sânscrito, é a vibração da paz. Se eu ficar repetindo paz, 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 pela compreensão do cérebro sobre paz, eu consigo sentir paz. Mas se eu repetir Om Shanti, mesmo sem saber que isso significa paz, eu vou sentir paz, porque eu estou vibrando a paz. Porque essa é a vibração da paz. Se eu batesse na paz, ela faria Shanti.
esse chão, é a vibração necessária para você entender a paz na forma védica de ver a vida, que tudo é vibração, né? Então a vibração mais sutil e mais grosseira. Aprofundo mais? Por favor, vai para onde você quiser, onde seu coração te levar. Perfeito. E dessas vibrações, você começa a entender que essas matérias, essas substâncias, têm humores. Que aí vem a parte bem onde a Ayurveda começa a conversar com o Yoga a partir dos humores. Então, enquanto a Ayurveda fala de Vata, Pitta e Kapha, que são os 3 doshas que a gente conversou, a Yoga vem falar dos 3 humores, que é Sattva, Rajas e Tamas. Eles estão associados, mas não estão associados. O que é Sattva, Rajas e Tamas? São os humores da matéria. Então, Sattva é o humor de consciência, consciência plena. É onde você consegue enxergar tudo de uma forma muito distante e impessoal, assim, no sentido impessoal, não que é, mas no sentido que nada é eu. Essa raiva que eu sinto não sou eu. Essa fome de açúcar que eu tenho não sou eu. Ela está acontecendo dentro de mim, mas eu consigo evitá-la. Esse é o humor sátvico da matéria. É o humor mais alto que tem. É muito difícil chegar nele. Aí o segundo humor vem o humor rajásico, que é o humor da paixão, né, do fogo. Então é o humor da ação. Um é da compreensão, o segundo vem falar a ação. Então é o humor da matéria onde ela está construindo e criando, né? Então se você vai começar um projeto novo, aquela energia que vem, aquela gana que vem, esse é o humor rajásico da matéria. É o humor da criação da matéria. É a ponte entre o terceiro humor, que é o humor mais denso, para o primeiro humor, que é o humor mais sutil, né? Então sempre se você está num humor muito denso, você tem que passar pela paixão para chegar no discernimento, né? Então, voltando ao humor rajásico, né? Então ele está muito associado à criação, ao fazer, ao mover-se, ao modificar, à digestão, porque a digestão é transformar maçã em Gabriel. E o humor rajásico é transformar uma energia em alguma coisa. E aí vem o terceiro humor, que é o humor tamásico, que é o humor mais baixo, é o humor da preguiça, da letargia, da falta de vontade, da falta de interesse, do separatismo. Você entende que você está separado do universo. Não sou o universo, sou separado, todo mundo está errado, todo mundo é contra mim. Isso é o humor tamásico, o humor onde eu tô, tudo é longe, tudo é denso, tudo é lento, tudo é um humor muito da preguiça, do não mover-se, né? É um muito denso. É o humor, você quase consegue tocar ele, tão denso que é. Então, esses 3 humores também não são absolutos, né? Eles são, é uma linha aí que você vai sempre, nada é. Claro, tem coisa que é 100% sátrico, coisa que é 100% rajásica, coisa que é 100% tamásica. Mas sempre tem a Raja Tamas, Tamas Rajas, Sattva Rajas. Nunca a consciência, ou o mais elevado, está junto com o mais sutil. Junto com o mais grosseiro. Ele sempre tem que passar pelo meio para um atingir o outro. E aí você começa a ver que, ok, tudo tem dosha e tudo tem humor. Eu posso ser um pita, que está muito associado com um rajásico, mas no humor sátrico, no humor da bondade. Como que é um pita no humor da bondade? É alguém que tem muita energia e usa essa energia para discernir, usa essa energia para estudar, usa essa energia para transformar o corpo em algo bom. Como é um pita rajásico? É alguém muito estressado, muito cheio de energia, muito espalhafatoso, porque ele tem muita energia canalizada. Como é um pita na versão tamásica? É um pita que quer controlar tudo. Ele acha que ele é o único centro de verdade do universo, porque ele tem muita energia, discernimento, e ele acha que ele manda. Então tudo tem humor. Daí você começa a ver, ok, tem esse humor nos doshas. Como é que é esse humor nos alimentos? Porque se tudo no mundo está associado ao humor e a dosha, tudo tem dosha, tudo tem humor, qual que é o humor de um brócolis? Qual que é o humor de um salame? Qual que é o humor de uma pimenta? Você percebe o que é o humor sático, o humor da consciência na comida? É uma comida fresca, uma comida saudável, uma comida que você vai comer e vai querer, você consegue terminar de comer, levantar e falar, ok, eu vou continuar a minha vida. Você não come e fala, nossa, que peso, hein? Queria tirar um cochilão agora, 40 minutinhos aí de cochilo. Então o humor sático é o humor fresco, é o humor onde tá tudo te faz bem, né?
Qual que é o humor rajásico no alimento? É aquele que é muito condimentado, que tem muita paixão, muito condimento, muita pimenta, muito sal, muito limão. Isso é o humor rajásico, né? Que você come uma comida dessa e vai falar, nossa, comi, né? Preciso fazer alguma coisa porque eu tô inquieto aqui. Olha só, não é nenhum eu posso fazer, não preciso fazer. Eu preciso me mover porque isso aqui tá picante, isso aqui tá salgado. Eu preciso tomar água, eu preciso ter uma ação. Qual que é o humor tamásico? Aquela coisa que você come e você fala, não, eu vou dormir. Não tem nem por onde. Bate uma feijuca domingo, 3 pratos de feijuca com farofa, couve, bacon, tudo mais. Não que isso seja ruim, mas você come muito disso, cara, você não vai conseguir estudar filosofia, você não vai conseguir conversar alguma coisa superior. Você vai falar, não, eu quero ficar aqui de boa vendo uma TVzinha, deitadão pra dormir, pra tentar digerir essa coisa toda. Então até a comida tem humor, tudo tem humor. E aí faz parte da Ayurveda entender, pro seu estilo de vida, qual humor faz sentido? Nunca o tamásico faz sentido, nunca o humor mais denso faz sentido, né? No sentido da Ayurveda, mas o rajásico e o sáttvico fazem sentido juntos. Se eu tenho uma vida de atleta, se eu tenho uma vida onde tem muita agitação, se eu te comer muito sáttvico, sem pouca pimenta, pouco condimento, isso não vai ser benéfico para minha rotina, né? Então é saber dosar aí qual o humor que eu preciso pro meu, e como que esse humor associado ao meu dosha funciona, que é associado a onde eu moro, a temperatura que está lá fora, a estação do ano. Como que isso tudo se relaciona, né? Então é uma coisa muito sutil e difícil, porque alguém que trabalha com a Ayurveda está trabalhando diretamente com o que a pessoa sente do mundo. Porque não tem uma fórmula de bolo, é muita variável para ter uma fórmula de comida. Ok, você vata no humor rajásico, no inverno você come isso. Não. Qual que é o seu estado emocional agora? Como você está se sentindo? Como que você está pensando, né? O que você quer com essa alimentação? Então é algo muito, muito bonito, porque vai fazer a pessoa responder, olhar para ela e falar, ok, nossa, eu tô nesses estados, como é que eu saio deles? E esses humores dentro do corpo, saindo do alimento e voltando para o corpo, aí vai associar os chakras, que daí conversa muito com yoga. Cada chakra também tem esses humores. Ok, meu chakra, terceiro chakra, o chakra da barriga, do controle. Como é que tá o humor do meu chakra? Ele tá sáttvico, rajásico ou tamásico? Como eu tô me associando com o controle das coisas, né? Como que eu tô associando isso? Aí você fala, nossa. Aí você tem que se olhar para responder, né? Então é um trabalho muito terapêutico junto com a alimentação. Não é só um trabalho de nutrição. É um trabalho de cura mesmo aí na Ayurveda. Ela associa tudo, ela traz tudo junto. Porque não dá para você associar a saúde sem associar a emoção, sem associar o psicológico, sem associar o estilo de vida. Então é uma visão muito holística do ser. Cara, eu tô adorando, genial, maravilhoso essa aula. Eu queria saber se eu podia te fazer algumas perguntas e Por favor, todos que você fechou. tiver. Uma delas, você acabou de falar, Vi, que é uma coisa muito singular. Então a pessoa está num determinado lugar, numa determinada época do ano, tem um determinado humor, determinado tipo de corpo, enfim. Mas eu compreendo, eu como psicólogo, muitas vezes eu recebo, meu, eu tô com depressão, me dá umas dicas. Meu, cada um tem uma causa, cada um tem uma questão. Mas seria possível eu te perguntar de algumas coisas de uma forma mais ampla, que assim, a gente sabe que não vai funcionar para todo mundo, porque cada um é um, mas que talvez exista uma que pode ajudar, sabe? Fala, olha, por exemplo, vamos supor, é, hoje a gente está passando por um processo que muitas pessoas estão com medo à flor da pele. Tanto o medo relacionado a adoecer, a falir, a perder alguém que se ama. Então, existiria algumas sugestões que podem ser dadas de uma forma mais ampla, que, claro, cada um respeitando a singularidade, mas que possa impactar de alguma Com forma certeza. a respeito desse quesito? Aí entra muito na parte da filosofia do yoga, da parte da psicologia, né? Por exemplo, a compreensão do ser, da emoção como inevitável. A gente vai sentir essa emoção independente do que a gente quiser. A gente não tem controle da emoção, mas tem controle do pensamento, do que você pensa sobre a emoção. Então a emoção é uma reação, mas o pensamento é uma ação. Acho que a compreensão disso te faz. É o primeiro passo para entender de que o medo não faz sentido. Porque todo mundo vai sentir medo quando vê uma cobra. Independente se a pessoa é da onde é. Só que como ela reage ao medo é o trabalho, né?
é entender que o medo está associado ao terceiro chakra, ó, que curioso. E trabalhar ele, né? Como que você trabalha o terceiro chakra aqui? Você trabalha, tem mantras para ele, tem vibrações dele para melhorar, tem uma compreensão de olhar para, ok, esse chakra aqui, ele é, como que eu tô com medo dele? Ou também, depende do tipo do medo, associado ao primeiro chakra, que é o chakra da raiz. E você olhar para ele e dar as características, né? Ó, você sente isso, isso, isso. Você sente uma desconexão com o universo que você tá? Primeiro chakra. Ah, não sinto. Então você sabe que ele está associado ao terceiro. Como que eu trato o terceiro chakra? Eu tenho um alimento para o terceiro chakra, que são alimentos menos picantes, né? Você tem um alimento onde tem pouco controle, pouca energia, muito sátrico aí. Você tem que comer coisa muito fresca, tipo salada, comer uma coisa mais frescas, porque vai tirar esse fogo de dentro de você. A parte alimentar. E a parte psicológica de lidar com medo é a compreensão do ser como um ser espiritual, eterno, transcendental, que a morte e a vida não é uma escolha nossa, né? Nosso livre-arbítrio é muito pequeno quando a gente não consegue lidar com as emoções. Se você não lida com as emoções, você sempre vai reagir a elas. Sente medo, corre. Sente fome, come. Sente frio, põe uma blusa. Não, frio, tudo bem, né? Mas é isso. Se você não tem uma preparação, se você tem uma identificação muito grande com a emoção, é muito difícil você aprender a lidar com medo. Então, o primeiro passo é conseguir entender que essa emoção não é você. Essa emoção acontece dentro de você, mas ela não é uma verdade absoluta, ela só acontece. Como que eu reajo a essa emoção? Como que eu permito que essa emoção atue sobre mim? Então, se eu sinto raiva de alguém, é normal sentir raiva, é humano sentir raiva. A pessoa mais bondosa do mundo, mais espiritual, mais perfeito, ele vai sentir raiva. Só que ele vai saber que essa raiva não é ele. Essa raiva está acontecendo e não é ele. Ele vai falar, ó, essa raiva não sou eu, está acontecendo aí. Que curioso perceber essa raiva acontecendo, né? Eu não sei a raiz dela e não me importa muito a raiz dessa raiva. O que importa é que eu não sou ela, eu não vou reagir a ela. Eu vou deixar ela passar. Tem um verso no Gita que fala assim, ó, a felicidade e a aflição são como inverno e verão. Elas têm momentos e elas passam. Elas têm um tempo de duração e elas passam. Então, para você lidar com medo, você vai entender que esse medo passa. Esse medo nem sempre é real. Eu tô com medo do quê? Eu tô com medo de algo abstrato? Vamos transformar esse medo em algo concreto? Esse abstrato vai da onde? Ok. Eu tenho medo como eu viajava de bicicleta, por exemplo. Nossa, tenho muito medo de viajar de bicicleta. Eu falo, medo do quê? Ai, de ser atropelado. Eu falava, é muito mais fácil ser atropelado em São Paulo do que pedalando na BR. Em números. Vamos pegar taxa. Então a taxa de atropelamento em São Paulo é muito mais do que taxa de atropelamento de bike na BR. Esse medo faz sentido? Vamos transformar essa coisa tão abstrata, tão não sei lidar com, transformar, trazer para o concreto e falar, vamos chegando, vamos lapidando essa abstrata até chegar em algo mais, para a pessoa conseguir encarar, falar, ok, meu medo de ser atropelado faz muito mais sentido estando em São Paulo ou em qualquer grande capital do que estando de bicicleta na BR. Então, acho que a forma de lidar com medo é essa, sair, entender, desassociar, né, desidentificar com a emoção. E se não consegue, vamos lapidando ele até chegar em algo mais concreto que eu possa encarar, posso conversar, posso aprender sobre, né? Porque enquanto está muito abstrato, é muito difícil lidar, né? Lindo, Vi. Adorei. Fenomenal, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Obrigado. Queria te perguntar mais coisas, pode ser? Por Uma favor. curiosidade, come-se carne na ideia de ayurvédica? É assim, ó. Se você tem digestão suficiente para comer carne, você come carne. Mas entendendo que carne é um humor tamásico, é um humor mais denso. E a carne com uma má digestão, por exemplo, um cafa que come carne, vai ter quase que necessariamente problema intestinal. Ele vai prender o intestino. Óbvio, quase necessariamente é muito difícil falar, porque parece todo mundo que é, porque depende de todos os outros hábitos da pessoa, mas ela tem a tendência a prender o intestino de um cafa. Um vata, como ele tem pouco fogo digestivo, ele é muito aéreo, é muito difícil para um vata digerir uma carne vermelha. Um pita, que tem um fogão digestivo gigante, enorme, ele talvez não faça mal a carne para ele. Então você tem que muito identificar onde essa carne está inserida, né? Para quem essa carne, que carne que é. Então, se você pensar de forma plena a carne é estudada e é prevista pela Ayurveda.
só que é algo muito difícil de ser comido. É como uma fritura, assim. Ok, a fritura está prevista lá, mas se você quer comer fritura, que come essa fritura na hora que o sol está muito alto, porque sua digestão está maior. Que você come essa fritura ou essa carne com muito condimento, para você ajudar na digestão. Que você não come essa carne com nada diferente de carne. Não come com salada, que é fria, não come com queijo ou com laticínios, porque é outra digestão. Então, você quer comer carne, não é muita. Vai transformar você em mais tamásico, mais pesado. Difícil pensar sair de um churrascão e discutir filosofia de forma pura, ou fazer alguma coisa muito bondosa depois de churrascão. Mas tem formas de comer onde fica menos prejudicial aí à saúde. Entendi, entendi. É, Tem um monte de coisa para te perguntar, não sei nem onde começar. Para aproveitar bem esse tempo, a gente pode, de repente, mais para frente, fazer mais uma, que tá fenomenal, viu? Acho que vai ajudar muita gente. Mais para frente eu falo outras Com datas. certeza. Absolutamente pode. Eu adoro falar sobre isso. É muito prazeroso falar sobre isso, porque uma vez que começa a entender, você começa a falar: meu Deus do céu, faz sentido. Quando você começa a entender Vata, Pitta e Kapha, você começa assim, ó, ficar assim, sentar na rua e falar: ó um Vata, ó um Kapha ali passando, ó um Pitta Kapha. Uhum, Porque é muito legal e você consegue começar a prever as atitudes. uhum. Uma vez eu tava na praia, tava eu e uma amiga na praia, que nós dois estudávamos Ayurveda na época, né? Aí estavam jogando bola, uma pessoa jogando bola. Aí começou a correr atrás da bola, um Pita e um Kapha. Começaram a correr muito, assim, ó, tipo, de brincadeira, mas correndo muito atrás da bola, assim, ó. E aí na volta, como pegaram a bola lá, não importa quem pegou, na volta, o Pita foi dar um mergulho no mar, que estava na praia, e o Kapha se jogou no chão. Eu falei, é muito, porque o Pita subiu o calor. E o Kapha era tão pesado que acabou com a energia dele. Olha como reage, como é possível entender que esses biotipos têm reações normais. Óbvio que o Pita vai sentir muito calor correndo na praia igual um maluco. O que ele vai querer é diminuir a temperatura dele, tomar uma água de coco, tomar uma água fria, mergulhar no mar. E óbvio que um Kapha tá cansado, cara. É um corpo mais pesado, mais estruturado, não tem tanto músculo quanto um Pita. Óbvio que ele vai ficar cansado. Ele se jogou no chão e ficou... Então você começa a entender que realmente faz sentido os doshas. Você começa a ter um amigo muito vata, aqueles amigos magrelão, que vive no mundo da lua, que vive viajandão, tem várias ideias muito loucas, põe pouco em prática, mas tem umas ideias muito doidonas, assim. É um biotipo do vata. Ele tá no mundo da lua, ele tem muita ideia, ele tem muita criatividade, ele tem muitas viagens, só que ele não tem tanta energia para pôr em prática, né? Ele pensa mais do que faz, né? Trabalhar com pita. Cara, esse cara vai produzir mais que todo mundo, esse pita. Só que ele vai se estressar. Então, o pita ele vai estar lá, movido à produção, ele vai estar lá. Se você trabalha com alguém que é muito doidão por resultado, tá lá sempre batalhando, concentrado, igual um maluco, o custo da produtividade não tem preço. Esse cara é um pita, entendeu? Ou ele tá com pita muito desequilibrado, entendeu? Ele é um outro dosha, mas com pita muito desequilibrado. Então você começa a identificar. É muito bonito falar disso e estudar isso, porque você começa a ver o mundo através desses óculos, desses olhos novos. Entendi. Se quiser marcar outras, estamos aí. Fechadíssimo. Mais uma vez, dicas gerais, porque é o que a gente pode por enquanto, né? Para quem tem uma vida muito agitada, né, Vi? A gente pensa nessas cidades, na correria do trabalho. Hoje em dia, as pessoas, a gente sabe que o sistema, a sociedade, vende pra gente uma ideia, muita gente compra, de não ter qualidade de vida, não ter tempo para si, não ter essa ociosidade para se ouvir, para meditar. Você tem que produzir, produzir, produzir. Para essa galera que ainda não compreendeu ou não teve a oportunidade, porque tem gente que faz isso por uma questão de sobrevivência, porque ainda não sabe outras maneiras de sobreviver. Então, para quem tem uma vida muito corrida, que dica você daria para ajudar na alimentação, meditação? E já emendar uma segunda, de que forma que é o tipo de maneira como você trata o produto do alimento muda como você recebe ele. Por exemplo, qual a diferença de fazer um chá de limão e comer um limão, por exemplo? Sim. A primeira pergunta, que é de como que é a dica para as pessoas que estão aí vivendo num mundo muito agitado, é muito difícil, porque se ela não tem tempo de olhar para ela não tem tempo de olhar para ela, né? Como vou dar uma dica para uma pessoa que não vai separar 15 minutos do dia para se olhar, né? Mas se ela quiser separar 15, 20 minutos do dia para se olhar, é respiração, cara. Senta e respira 15 minutos, sem nenhuma técnica. Respira fundo, solta e presta atenção na respiração. Só isso. Se você conseguir fazer isso,
tudo vai começar a mudar na sua vida já, porque a respiração é o principal da consciência, né? Se você olhar alguém bravo, muito bravo, você percebe que o padrão de respiração muda. Se você percebe alguém muito agitado, é outra respiração. Alguém depressivo é outra respiração. Então senta com uma postura ereta, reta e respira. Esse é o primeiro passo para você conseguir sair dessa bolha, né? E a segunda sobre o limão aí, como a característica, você tem que sempre entender característica, né? Os doshas têm características. Por exemplo, vou falar do kapha. O kapha é oleoso, o kapha é frio, o kapha é estático, o kapha é turvo. Então, sempre que você vai consumir um alimento, você para um kapha, por exemplo, tem que tentar ir ao contrário. Se o kapha é frio, vou tomar alguma coisa quente. Se um café é estático, eu vou tomar alguma coisa dinâmica. É difícil pensar em comida dinâmica, mas pensa que a célula se agitando em algo quente é mais rápida do que em algo frio. Entendi. Ou um alface é mais dinâmico, em algum sentido, do que um risoto. Um risoto, lá, você põe no prato e... Um alface, você mexe nele, ele continua meio que mexendo, assim. Você toca, ele vibra, entendeu? Pensar sempre em características contrárias ao dosha. Então, se você pensa em comer um limão ou tomar um chá de limão, por exemplo, para um pita, limão já não é bom para pita, mas eu falaria, toma um suco de limão para esfriar o corpo, porque ele é quente. Para um kapha, toma um chá de limão. Para um vata, põe limão na sua comida para ajudar na digestão. Cara, que lindo. Então, porque você tem que pensar na característica oposta ao que você quer equilibrar, né? Então, se eu quero equilibrar alguém que está muito avoado, eu vou dar para esse cara amendoim, castanha, porque é muito oleoso, é uma coisa muito nutritiva, muito que traz para o chão, abacate. Eu vou dar risoto para essa pessoa. Vou dar coisa cremosa, coisa que deixa no chão, nada estático, nada de alface, nada de pepino, nada crocante, nada seco. Eu vou dar o contrário do dosha. Sempre tem que pensar nesse sentido. Então, é muito difícil pensar qual alimento é bom para cada um, porque depende de como você faz, né? Como você prepara. Mas sempre pensar na característica oposta ao que você quer equilibrar. Se você se sente muito avoado, tá com o mundo na cabeça da lua, toma uma colher de tahine, que é um óleo de gergelim, entendeu? Bem pastoso, bem cremoso, bem oleoso, assim. É o contrário do ar. É a coisa mais densa que você pode comer. Que incrível, Vi. Talvez agora mais uma pergunta, não sei se você quer trazer algo a respeito da sua trajetória ou não, mas que dica você daria para as pessoas que estão buscando ampliar sua autopercepção corporal, das emoções? Eu, por exemplo, eu chamo de dietas sem carne. Eu fico 20 dias, 30 dias sem comer carne, às vezes como ovo, e eu percebo como eu fico muito menos reativo, é a maneira, com menos raiva, é a maneira como funcionou no meu corpo. Tem pessoas que não sentem isso e não comem carne, mas ok. Que dicas você daria, Vi, para ampliar as autopercepções, em quais áreas, quais planos, emocional, físico, enfim. O que você quiser trazer, se você quiser contar também um pouquinho como foi isso para você, do seu jeito. Para mim, cara, o principal que funciona é entender a vida. Agora que eu entendo como que a vida é, que eu sou uma alma que não morre, então para mim o estudo de escritura de filosofia mais profunda é o principal para conseguir chegar a uma compreensão, sabe? Para mim, mais do que alimento, é um estudo de compreensão do eu, porque quando você compreende o eu, fica muito mais fácil de você lidar com a alimentação, fica muito mais fácil de você lidar com tudo de você, né? Então, acho que o primeiro passo para mim, para autorrealização, é estudar. Mas estudar o quê, né? Aquilo que me dá força. Para mim foi o Bhagavad Gita. Quando eu comecei a estudar o Bhagavad Gita, que Krishna fala para Arjuna, acorda aí, cara, você não morre nem mata. O que você acha? Você acha que você controla o universo? Você acha que você é o controlador de tudo? Que você vai atirar uma flecha e vai matar alguém? Quem mata é Deus. No sentido de que você simplesmente tem que cumprir sua ação, né? Então entender que essa vida é eterna, que eu não morro e que se eu morrer eu vou nascer de novo para tentar de novo, me trouxe muita liberdade no sentido de, ok, eu posso errar, cara. Eu não nasci aqui para acertar tudo, eu posso errar. Mas eu prefiro errar tentando do que errar numa letargia. Eu prefiro errar na paixão do que errar na ignorância. Desculpa te interromper, o Insta avisou que tem 20 segundos. Recado dos seus contatos, quero te agradecer infinitamente, tá maravilhoso. A gente vai fazer outra certeza, tô animadaço. Manda aí, 10 segundos.
Putz, 10 segundos, cara, estudem em você mesmo, olhe pro seu corpo, olhe pra sua mente, olhe pra sua alma, porque você é transcendental, assim, ó, não vale a pena sofrer por matéria, não vale a pena sofrer por dinheiro, não vale a pena sofrer.